Na Torre de Vigia de Sião, de 1º de dezembro de 1928, tinha a segunda parte do artigo. Sobre o texto, naquele dia haverá um altar ao Senhor, Rutherford diz que esse dia ele abrange um período desde 1914 até a queda completa da organização de Satanás. E que isso só se tornou manifesto à igreja quando Jesus visitou o seu templo, em 1918, segundo dizia Rutherford. E que a classe ungida receberia uma melhor compreensão da profecia naquele dia. Foi depois que o Senhor veio ao seu templo que os da classe do templo aprenderam que a pedra fundamental, a pedra aprovada, ela não se referia a um monte de pedras literais. Eles aprenderam que a referência é a Cristo, que é o Rei ungido de Deus. Mas essa explicação, essa nova interpretação, está na Torre de Vigia de 1928, 10 anos depois de Jesus ter vindo ao seu templo, ou supostamente ter vindo. Então essa explicação de Rutherford, de que a partir da vinda de Jesus ao seu templo e ter escolhido a Sociedade Torre de Vigia como sua única representante na Terra, que a partir de então se entendeu que Jesus era a pedra fundamental e não a pirâmide do Egito, é uma mentira descarada, porque apenas em 1928, no final desse ano, é que se entendeu essa nova interpretação. Eu mostrei para vocês a edição do livro A Harpa de Deus, de 1928, onde se aplicava a costumeira explicação de que Isaías 19:19 se aplicava à pirâmide de Gizé. O Salmo 118, versículos 21 a 24, fala sobre a pedra que os construtores rejeitaram e que tornou-se a pedra angular. Segundo Rutherford, essa referência à pedra angular é a mesma de Zacarias 4:7, e as duas se referem à mesma época. De acordo com Rutherford, parece que em 1859, da Era Comum, John Taylor, um inglês, o primeiro a apresentar a conclusão de que a pirâmide de Gizé possuía informação científica. Ele e depois outros passaram a ensinar isso, como por exemplo Piazzi Smith, que expressou a sua conclusão sobre a pirâmide de Gizé como sendo um depósito de conhecimento para o homem. Depois, um jovem escocês chamado Robert Menzies concluiu que a pirâmide era testemunha de Jeová. Mas Rutherford apresenta duas razões para negar a explicação desses anteriores estudantes. Primeiro, que o Senhor não tinha ainda vindo a seu templo, e que nenhum desses três homens eram ungidos ou devotados ao Senhor. Eles estavam expressando apenas a sua própria sabedoria. Mas Russell e os irmãos Edgar, eles eram ungidos e devotados ao Senhor. Então, eles não estariam incluídos como sendo aprovados por Deus? O presidente da Sociedade Torre de Vigia, então, interpreta que o termo Egito, naquele texto, ele representa simbolicamente o mundo, que é a organização de Satanás. E Deus é contra a organização de Satanás. Desde 1918, as organizações eclesiásticas da Terra adotaram a Liga das Nações como expressão política do reino de Deus na Terra, diz Rutherford. Percebam que isso de dizer que o Egito ele simboliza o mundo, hoje que as testemunhas de Jeová falam, se originou lá com Rutherford. E ele também, assim como as testemunhas de Jeová atuais, ele passa a usar diversos textos do livro de Isaías para aplicar ao movimento Estudantes da Bíblia a partir de 1914. É Rutherford quem começa esse tipo de interpretação, aplicando aquilo que a Bíblia disse séculos atrás, se referindo aos judeus, ele aplica às testemunhas de Jeová americanas. O novo entendimento de Isaías 19:19 diz que o altar representa os cristãos remanescentes que estão no meio do mundo, do Egito, mas sem fazer parte do mundo,
e que oferecem os seus sacrifícios diariamente com louvor, justiça e devoção. Também estes representam a coluna na sua fronteira, estando na fronteira entre o reino do diabo e o reino de Deus. Enquanto forem fiéis, tais remanescentes serão uma coluna no templo de Deus, de acordo com Apocalipse 3:12. Fica claro nas Escrituras, diz Rutherford, que o Armagedon será travado naquele dia, tão frequentemente mencionado pelos profetas. Estamos agora naquele dia, e tudo isso indica que nos aproximamos da grande batalha do Deus Todo-Poderoso. Vejam que ele não menciona mais uma data, mas sempre reafirma, e ele fez isso até o final da sua vida, que o fim do sistema, o Armagedon, estava às portas, estava muito próximo. No parágrafo 32, Rutherford já aplica as palavras de Isaías 43, 10 e 12, que fala sobre as testemunhas de Jeová, ele aplica ao restante ungido da época, e diz que esses são os únicos na terra que servem de sinal, coluna e testemunha para Jeová dos exércitos. Cabe aqui lembrar que quando se fala no restante ungido, a gente sempre pensa que são os últimos membros do corpo governante, não é mesmo? Mas não, esse termo foi aplicado aos ungidos da época de Rutherford, aqueles que eram do tempo de Russell, que esperavam ir para os céus em 1914 e não foram, aqueles que sobreviveram à Primeira Guerra Mundial. Esse era o restante ungido que Rutherford menciona e que todos já morreram. Os devotos da pirâmide de Gizé, que não estão fazendo nada para dar testemunho contra a organização do diabo e a favor do nome de Jeová, pelo contrário, que desencorajam qualquer discurso que chame a atenção para o clero apóstata, que são filhos de Satanás, é que constituem seu porta-voz visível. Percebam, Rutherford se volta contra os estudantes da Bíblia que permaneciam na organização, mas que não queriam divulgar os livros de Rutherford nem as suas mensagens ofensivas contra o clero da cristandade. Então ele diz que estes também são filhos de Satanás, são o seu porta-voz visível. Um dos esquemas mais sutis que Satanás já adotou para afastar os homens de Jeová e de seu serviço foi e é o uso da pirâmide de Gizé. Ele deixa isso bem claro. Então, obviamente, isso incluiria o próprio Russell. Será que Russell também caiu no esquema sutil de Satanás? É isso que Rutherford está dando a entender nesse artigo. Ele ainda diz: foi dito que a pirâmide de Gizé é agora uma testemunha para os seguidores de Cristo e será uma testemunha para o mundo durante o reinado de Cristo. Essa conclusão não é apoiada nem pela razão, nem pelas Escrituras. Isso é verdade. Rutherford, de fato, parece ter razão naquilo que ele fala. No entanto, um ano depois, sabemos que foi construída, lá em San Diego, na Califórnia, uma mansão chamada Beth Sarim. E a própria Sociedade Torre de Vigia disse anos depois que aquela casa foi construída como um testemunho para muitas pessoas do mundo. Ora, percebam que aquilo que se está condenando os estudantes da Bíblia antigos, da época de Russell, que ainda acreditavam que a pirâmide de Gizé ela era uma testemunha de Deus, que aquilo ali servia como um testemunho para o mundo a respeito da Bíblia, a mesma coisa se fez com a crença de que Beth Sarim também serviria de testemunho para o mundo. E de fato, essa argumentação não era apoiada nem pela razão, nem pelas Escrituras, quer seja o caso da pirâmide de Gizé, quer seja o caso de Beth Sarim. Rutherford menciona que quando os patriarcas estiverem de volta à terra, eles ensinarão ao povo a verdade, como nenhuma pedra morta jamais poderia ensiná-los. Eles usariam o rádio para transmitir essas verdades, desde Jerusalém
ou em qualquer outro lugar da terra. Vocês já conseguiram imaginar Abraão, Isaac, Jacó, Davi ensinando aquilo que a torre de vigia ensinava na época, usando o rádio, talvez direto de Bet-Sanim para o mundo? Essa era a crença de Rutherford. Enquanto isso, enquanto os patriarcas não eram ressuscitados, aquele restante de ungidos deveria distribuir a declaração lá do Congresso de 1928, a chamada Declaração contra Satanás e a favor de Jeová. Rutherford conclui seu artigo sobre a pirâmide de Gizé dizendo: não apenas abandonaremos tal estudo agora, mas pediremos a Deus que nos perdoe por desperdiçar o tempo que dedicamos a ele e que redimamos esse tempo, apressando-nos em obedecer os seus mandamentos. E, a partir desse ano, então, do final de 1928, os estudantes da Bíblia não deveriam mais considerar a pirâmide de Gizé como uma aplicação de Isaías 19:19. Em 1929, Morton Edgar deixou a Sociedade Torre de Vigia e juntou-se a um outro movimento dos estudantes da Bíblia na Grã-Bretanha. Cabe salientar que Morton e seu irmão John no caso faleceu lá em 1910 ainda, eles escreveram um livro sobre as passagens da pirâmide de Gizé, com todas as interpretações que existiam naquela época. E o irmão Russell apoiou muito o trabalho desses irmãos. No entanto, o Morton, depois desse artigo, ele deixou a Sociedade Torre de Vigia, se juntou a esse movimento lá na Grã-Bretanha e veio a falecer em 1950.